Futebol Clube do Porto, perto de encontrar uma solução para a falta de centrais depois da lesão de Neon Pérez. Hoje a equipa voltou aos treinos e há mais novidades sobre o Porto. E nem tudo são boas notícias, mas vamos por partes. Começando por esta onda de lesões que está a assolar a equipa do Porto. Há muitas baixas confirmadas para o jogo com o Rio Ave na sexta-feira. O De Jong, o Martim Fernandes, o Neon Pérez, o próprio Neon Pérez que foi hoje operado, teve alta já hospitalar e que confirmou-se o pior cenário possível. Ele tem uma ruptura total do tendão de Aquiles e vai falhar a época toda, não volta a jogar pelo Porto. Eu estive a ver e essa é uma lesão muito grave e é uma lesão rara que poucos jogadores têm e que no Porto aconteceu apenas 2 vezes com o Pedro Emanuel e o Danilo e agora com o Neon Pérez. Da minha pesquisa só encontrei estes 2 jogadores, se houver mais algum que vocês saibam podem deixar nos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Às vezes pode escapar aqui alguma informação. Do que eu pesquisei é apenas o Pedro Emanuel e o Danilo. E agora com esta grande baixa que é o Neon Pérez, o Porto volta a ficar apenas com 3 centrais válidos, que são o Kivior e o Bednarek, a dupla titular, com certeza seria a dupla titular mesmo sem a baixa do Neon Pérez, e o Prepitsch, que já tinha passado para a 4ª opção como central, claramente na hierarquia estaria Bednarek, Kivior, depois Neon Pérez e em último Prepitsch, agora volta a passar para a 3ª opção como já estava na pré-época e o Porto volta a precisar de um defesa central. O Farioli na conferência depois do jogo deu a entender que o Pablo Rosário seria o central, o 4º central, a opção dele, porque a verdade é que o Rosário já jogou com ele no Nice a central, ou seja, ele conhece a posição, e o Rosário já deu para ver que é esse jogador que é pau para toda a obra, como se costuma dizer. É um polivalente que joga em qualquer posição, porque conhece bem o treinador, tem essa atitude que ele gosta e realmente consegue tapar buracos. Agora é mesmo só tapar buracos, porque a posição preferida dele é número 6, foi para isso que ele chegou ao Porto, sem dúvida, tanto que no jogo com o Nacional, ele chegou, assim que o Varela é substituído por estar ali cansado e estar nos furos abaixo, o Pablo Rosário já ia jogar a 6, que seria a posição em condições normais em que ele ia jogar, provavelmente até a titular. Mas viu-se que ele pode jogar a lateral direito, mas tem muitas limitações, principalmente no processo ofensivo e também depois na recuperação. Mesmo estando ele praticamente sem passar o meio-campo, ele tinha dificuldades em recuperar, vir do meio-campo até à defesa, porque realmente ele não é esse lateral muito rápido, como é, por exemplo, o Alberto Costa. Mas ele pode também jogar a central. Isto acontece muito com os número 6. Há muitos número 6 que conseguem jogar a central, como é o caso também do Tomás Pérez. O Tomás Pérez, que como eu disse no vídeo de ontem, teve a sua viagem para o Sub-21 cancelada, já não vai jogar no Mundial Sub-21, precisamente para colmatar essa saída. Ele vai ser ali uma opção híbrida entre 6 e central. Agora, não entendo muito bem porque o Farioli não conta muito com ele. Vê-se que é um jogador que não é da preferência de Farioli. Eu nunca consegui entender se o Tomás Pérez é bom jogador ou não, porque ele tem poucas oportunidades. Dos poucos minutos que fez, pareceu-me um jogador interessante. Ele tem jogado também pela equipa B. A equipa B também não é neste momento o melhor exemplo, porque é uma equipa que tem estado com muitas dificuldades. Ainda ontem voltou a perder com a União de Leiria. É complicado também avaliar os jogadores que estão na equipa B. O Farioli também chamou outro central, o Gabriel Braz, que é da equipa B, para treinar com a equipa principal. O treinador da equipa B já confirmou que o Gabriel Braz vai estar 100% disponível para a equipa principal. São muitas opções entre o Tomás Pérez, o Pablo Rosário e o Gabriel Braz, mas claramente o Farioli não está contente. Ele é muito exigente, principalmente nesta posição de defesa central. Por isso é que ele quis tanto o Kivior, porque ele quer garantir que tem os 4 centrais aptos e de boa qualidade, e isso não está garantido aqui. Por isso que o Porto está no mercado à procura de um jogador livre. Fala-se muito do Tomiyasu, seria o principal alvo do Porto. Apesar de ele vir de uma lesão, parece que não está na sua melhor forma, mas ainda seria a melhor opção. Fala-se também do Davidovic, que foi do Benfica, e do Hellas Verona, também seria uma boa opção, o Porto está também de olho nele. Ou então o Amartey, que também já foi do Leicester e do Besiktas, também seria uma boa opção. O problema aqui com que o Porto se confronta é, mais uma vez, o momento de forma do jogador, porque estes jogadores que estão livres de contratos não estão nas suas melhores formas e sabemos que o Farioli quer jogadores que entrem imediatamente na equipa, que estejam em boa forma física e aptos. Sabemos que ele não facilita, como vimos, por exemplo, com o Willian Gomes, que nem sequer foi convocado no jogo com o Nacional, apesar de já poder ser convocado, porque ele não facilita nada, ele quer jogadores 100% aptos. E isso também dificulta um pouco a tarefa do Porto de procurar jogadores livres. Mas o Farioli já sinalizou à direção que quer contratar alguém, pelo menos para a defesa central. A direção está mais inclinada a oferecer-lhe essas opções de equipa B, sub-19 e algum jogador como o Tomás Pérez, que anda ali nesse limbo entre ser dispensado ou continuar com a equipa. Vocês ontem nos comentários deixaram muitas opções, realmente bons jogadores, boas opções para o Porto contratar. Algumas delas mais para avançado, médio e lateral. Eu entendo que surgiram também isso. Eu também acho que o Porto poderia contratar para essas posições que estão também em falta, mas realmente a prioridade do Farioli é ter 4 defesas centrais, ele não abdica disso.
Na hora que estiverem a ver este vídeo, pode já haver mais novidades, podem deixar nos comentários algum jogador que o Porto tenha indicado interesse ou que tenha até chegado a acordo, porque pode acontecer a qualquer hora. O Porto está em contrarrelógio para esse jogo com o Rio Ave, porque vai começar a Liga Europa e Farioli quer ter mais profundidade na equipa. Agora, opções não lhe faltam, de facto, de recurso. Agora ele quer um central mesmo e é por isso que o Porto está aqui nesta situação complicada. Eu confesso que eu olho para o mercado de transferências que fechou há 2 semanas e aquilo que eu achava que eram bons negócios, a saída do Fábio Cardoso e do Zé Pedro, hoje eu olho e digo que estes 2 centrais fariam muita falta ao Porto neste momento. Acho que tanto o Zé Pedro como o Fábio Cardoso seriam ótimas opções para quarto central. Eu entendo que o Farioli não contava com eles mais pela capacidade deles de distribuir o jogo, realmente não é o ponto forte deles. Eles são centrais lutadores, que têm essa entrega que o Farioli tanto valoriza, principalmente o Zé Pedro. Mas são jogadores com intensidade, são bons jogadores defensivamente, só que eles não têm essa capacidade de sair a jogar rápido. Eu acho que foi por aí que o Farioli não contou com eles. Agora, claramente que se dessem a escolher, ele neste momento queria um dos dois, porque eu acho que o Fábio Cardoso e o Zé Pedro seriam melhores opções do que Pablo Rosário ou Neuen Pérez, ou até o próprio Gabriel Braz. De qualquer forma, vamos ficar atentos, nos próximos dias vamos ter novidades. Algum jogador deve chegar do mercado livre? Eu acredito que sim. Acredito que o Porto tem sido muito forte no mercado, muito detalhista. Surgem notícias de que o scouting do Porto está a trabalhar a todo o gás para encontrar uma boa solução. Lá está, a boa solução tem que ser um jogador que, além de ter qualidade para entrar na equipa, tem que estar em boa forma física, o que é muito difícil com os jogadores livres. Ou então, como alternativa, o Porto vai dar ao Farioli muitas opções da equipa B de sub-19, isso está claro. Mas o Farioli é muito exigente. Nós temos o exemplo do lateral direito. O Porto parte para o jogo com o Nacional sem nenhuma opção para lateral direito, porque tanto o Martim Fernandes como o Alberto Costa estavam lesionados. Tudo apontava para que o Farioli apostasse no Pedro Lima. O Pedro Lima fez o jogo completo, amigável, contra o Lourosa. Tudo indicava que estava a prepará-lo para o jogo com o Nacional, mas ele nem sequer foi a jogo. Ou seja, o Farioli é muito exigente. Ele quer um estilo de jogador específico e ele preferiu colocar o Pablo Rosário, que é um jogador da sua confiança, que também vinha dos jogos de seleções mais desgastado, com menos treino com a equipa, até porque é um jogador novo. Ele jogou com o Sporting a médio, mas ele fez só 2 treinos. E portanto ele chega das seleções e praticamente sem descanso volta a jogar e o Farioli preferiu. Ou seja, ele é muito exigente, tanto na capacidade física como em certos fatores. Por exemplo, no lateral direito ele valoriza principalmente a capacidade defensiva e só depois a ofensiva. E foi também por isso que o Pablo Rosário foi uma opção melhor para o Farioli, porque ele provavelmente viu no Pedro Lima fragilidades defensivas, que é bem possível, porque nós sabemos que o Pedro Lima é um jovem e é um lateral muito ofensivo, um lateral que faz muitas assistências e muitos golos, pode ter ali alguma falha defensiva. Eu acho que até em termos de intensidade física, porque o Pedro Lima é um jogador magro e nós temos visto que os jogadores com menos capacidade física não reúnem a preferência, como vemos, por exemplo, no caso do Eustáquio, que é um jogador que tem estado bem no início da época, mas que é sempre a última opção no meio-campo pelas suas capacidades físicas e mesmo estando no meio-campo também com falta de opções. E, portanto, no meio de toda esta exigência fica complicado dar a solução certa para Farioli. Por isso que eu acredito que se o Porto não conseguir contratar no mercado de transferências um jogador livre que enche as medidas ao Farioli, vai ser o Pablo Rosário, esse defesa central, e vai ficar aqui aberto um buraco do lado direito que provavelmente pode ser tapado pelo PP. Eu acho que vai ter que haver aqui uma conversa com o PP. É óbvio que o PP não vai querer jogar a lateral, não é uma posição que ele goste. Já falamos disto noutros vídeos. Houve até gente que comentou, com razão, o PP foi convocado para a seleção do Brasil precisamente quando jogou a lateral direito, porque fez grandes jogos com o Sérgio Conceição, mas sabemos que essa não é a posição preferida dele e ele está a jogar muito bem na frente e com outro estatuto, depois de ter aceito renovar o contrato, ele não vai querer, é a última opção dele jogar a lateral. Mas se o Farioli conseguir convencê-lo, vai ter ali um lado direito outra vez muito forte, porque PP com o William Gomes será uma combinação explosiva e claro, aquele lado direito está sempre mais resguardado porque tem também um Froholt, então acho que seria até a melhor opção, muito melhor que Pablo Rosário. Mas isto, claro, num cenário em que os centrais têm que sair. O Porto tem tido muitas lesões, nenhum cenário é de pôr de parte, mas ainda tem o Perpites e só depois então é que entraria a quarta opção, que seria o Pablo Rosário para a defesa central e aí o PP teria que ser lateral direito. Eu já tinha dito no vídeo de ontem e apesar das notícias apontarem para o facto do Tomás Pérez ser a opção para central para o Farioli, eu acho que o Farioli pode estar a vê-lo como lateral direito e não como central, porque o Tomás Pérez tem essa velocidade, é um jogador muito rápido, também tem essa capacidade defensiva, porque ele é o número 6, também pode jogar ali a livre, a defesa central, pode ser mais para lateral direito, uma vez que o Farioli não confia tanto nas capacidades físicas dele. Em último caso, imaginando que o Perpites, o Bednarek ou o Kivior, 2 centrais ficam em baixa e tem que entrar o Pablo Rosário, eu acho que ele poderia estar aqui a ensaiar uma possibilidade de colocar
Pablo Rosário central e Tomás Pérez a defesa direito. Enfim, as soluções de recurso são muitas, não agradam muito ao Farioli. O que também não agrada ao Vilas Boas e à direção é estar a contratar jogadores no mercado livre. O Vilas Boas chegou até a propor ao Farioli ter um investimento maior no mercado de inverno, porque aí já poderia contratar jogadores melhores e mais com as características que ele prefere. O Farioli não diz que não. O problema é que o Porto aposta muito na Liga Europa e o calendário vai apertar, e para quem quer ganhar os jogos todos vai ser complicado. Um exemplo, o Porto vai começar a Liga Europa com Samu a titular. Eu tinha colocado aqui a possibilidade muito forte do Luuk de Jong ser o titular na Liga Europa e o Samu no campeonato. Ora, o Farioli não vai poder fazer isto porque o Luuk de Jong está lesionado. Portanto, todas estas lesões e estas baixas podem fazer diferença. Agora, o Denis Gul fez um bom jogo, fez uma boa entrada frente ao Nacional. Um bom jogo também é um exagero, mas fez boas jogadas, teve uma boa entrada. E a verdade é que o Denis Gul não teve muitas oportunidades ainda no Porto e ele pode ser esse jogador que joga no lugar do Luuk de Jong. Agora fica a dúvida, porque se ele era a terceira opção, é porque o Farioli achou que o de Jong seria melhor. Agora, às vezes são estas oportunidades que fazem os jogadores a ter uma segunda vida ou crescer no clube. Pode ser que o Denis Gul se revele uma boa opção, mas com a exigência de Farioli é complicado. E aí o Samu vai ficar sobrecarregado, porque vai ter que jogar tanto na Liga Europa como no campeonato o jogo inteiro. E o Porto vai agora entrar numa fase muito complicada de 3 jogos fora antes de receber o Benfica no Estádio do Dragão. Seria muito importante o Porto ganhar esses 3 jogos para ir com outra confiança e com outro conforto para o jogo com o Benfica. Até porque não é de querer que o Benfica volte a perder mais pontos até ao jogo no Dragão. E será muito importante o Porto ir em primeiro. O Porto, depois da escorregadela do Benfica, do empate, ficou isolado no campeonato. Já não ficava assim há 3 anos e meio, ou seja, há muito tempo. É de facto uma vantagem valiosa, muito preciosa até em termos motivacionais, e conseguiu essa vitória com o Nacional numa semana complicada em que todos os grandes tiveram dificuldades, inclusive o Braga também perdeu, precisamente por esse cansaço dos jogadores das seleções e às vezes também por alguma má gestão que acontece porque é uma pausa muito grande, os níveis de competitividade baixam e portanto era uma semana complicada. O Porto conseguiu ganhar, conseguiu ter essa vantagem sobre o Benfica, que vai agora repor o jogo com o Rio Ave, que também é com o Rio Ave, de 4 dias depois do jogo do Porto com o Rio Ave também, mas será muito importante manter esse ponto de vantagem que o Porto tem, independente de ter mais um jogo ou menos um jogo. E com as poucas opções que vai tendo, o cenário vai ficando pior e, estando o nível de lesões tão alto, nada indica que não possa acontecer mais algum titular se lesionar, e aí será de facto muito trágico para o Porto, porque tem poucas opções. Por exemplo, uma saída do Borja Sainz, não há ninguém para o lugar dele. Eu tenho indicado aqui o Mora para o lugar do Borja Sainz, só que o Mora começa-se a afirmar a número 10 e o Mora também não se pode dividir em 2 posições. O mesmo acontece com o Pablo Rosário, que pode ser uma solução de recurso à direita, lateral direito, mas não pode ser central ao mesmo tempo, porque é só um jogador. E foi ciente disso que o Porto hoje voltou aos treinos, depois da folga que deu a todo o plantel no dia a seguir ao jogo com o Nacional, mas o Porto treinou sem os internacionais, porque os internacionais tiveram 2 dias de folga, o que mostra bem a preocupação do Porto com o descanso, porque realmente eu acho que essa exibição com o Nacional baixou muito os níveis, precisamente porque os jogadores estavam cansados. Não foi só por falta de opções, claro que, por exemplo, a falta do Alberto Costa notou-se muito ali do lado direito, mas também foi o cansaço que se notava na cara dos jogadores. Não conseguiram manter toda aquela intensidade que já habituaram os adeptos no início da época, precisamente pelo cansaço. E aqui o Porto a tentar gerir, então os internacionais só voltam a treinar amanhã. O Porto fica apenas com 3 treinos para preparar essa deslocação ao Rio Ave, que é sempre um jogo difícil. Eu já disse aqui muitas vezes, por acaso o Porto tem jogado bem fora, mas às vezes estes jogadores estrangeiros não têm bem noção da dificuldade que é ir a cada campo jogar fora, porque no Campeonato Português todos os estádios têm as suas particularidades. São, por exemplo, no Rio Ave costuma estar muito vento e o vento pode afetar muito o jogo, e às vezes estes jogadores estrangeiros ou treinadores que chegaram há pouco tempo estrangeiros não se apercebem desses fatores. O Farioli por acaso deixa-nos descansado nesse sentido, porque ele tem preparado ao detalhe todos os jogos. Ele mesmo disse que o jogo com o Nacional obrigou a mais preparação do que o jogo com o Sporting. Ou seja, ele parece estar muito focado nesse aspecto e é bom que continue assim, porque realmente vêm aí jogos complicados. Vai ser também aquele jogo em que o Porto tem que dar tudo, entrar com aquela intensidade para apagar um pouco a imagem de menos intensidade do jogo com o Nacional. De qualquer forma, vai ter que ao mesmo tempo saber gerir o esforço, porque vem aí o jogo da Liga Europa. Ou seja, vai ter que entrar forte e vai ter que conseguir gerir. O ideal seria marcar 1 ou 2 golos logo no início do jogo para conseguir gerir, porque o plantel está curto e vem aí o jogo da Liga Europa. Mas nem tudo são más notícias. O facto do Porto continuar em primeiro lugar e com grande ambição para vencer tudo, numa fase em que está com o plantel mais curto, é um bom sinal. Como comentava ontem alguém, temos um plantel que pode estar curto, mas que é muito focado e muito unido, isso é verdade. Como eu Eustáquio dizia também no fim do jogo de sábado,
que o Porto está a ser mais forte esta época pelo coletivo, pela relação dos jogadores, pela entrega deles. Isso é verdade, isso nota-se. Aquilo que eu dizia, o Porto no jogo com o Rio Ave tem um grande reforço, que é o William Gomes, que volta em pleno, e seria interessante conseguir colocar o PP a lateral direito. Eu acho que seria interessante ter essa dupla, mas vamos ver. Eu acho que em princípio vai voltar a ser o Pablo Rosário. Também temos a opção do Pedro Lima, que o Fariola parece não gostar muito. Mas pelo menos até o jogo com o Benfica vamos estar sempre com esta dúvida do lado direito, porque o Alberto Costa em princípio não recupera antes desse jogo. Eu levantaria ainda outra questão aqui, que é do lado esquerdo. A lateral esquerda, que durante o mercado de transferências parecia ser o lado mais fraco da defesa e agora se revela o lado com mais opções, com Kiwior, Francisco Moura e Zaidu. E eu colocaria aqui esta dúvida: não será Zaidu melhor que Francisco Moura? Não colocando aqui tanto em comparação a qualidade dos jogadores. Talvez o Francisco Moura tenha mais qualidade, mais potencial, realmente é um jogador mais forte fisicamente, que dá essa intensidade e que também já foi médio esquerdo, ou seja, conhece bem aqueles caminhos que o Fariola tanto gosta do lateral, ir por dentro em várias jogadas, para construir jogo principalmente. É um jogador que faz muitas assistências e que também garante mais defensivamente. No entanto, não está em boa forma e o Zaidu tem feito entradas muito boas. No jogo com o Nacional voltou a fazer um bom jogo, uma boa entrada do Zaidu, e eu não sei se o Zaidu não deveria ser o titular ali da lateral esquerda, pelo menos enquanto Francisco Moura não está em melhor forma, uma vez que o Kiwior ficou mostrado no jogo com o Nacional, conta como central, o próprio Fariola já o disse, apesar de ele poder jogar a lateral esquerda, ele conta como central e fez um grande jogo, e portanto acho que ali a dupla de centrais é intocável, a não ser que haja algum contratempo. E agora eu quero saber de vocês, se acham melhor o Porto investir mais nos jogadores da equipa B e sub-19 para colmatar estas baixas por lesão, ou se acham que o Porto deve ir ao mercado buscar jogadores livres. Ontem já deixaram muitos nomes nos comentários, nomes interessantes, muitos deles não eram para defesa, e eu começo a achar que o Porto só quer mesmo contratar um central e depois em janeiro então sim contratar para as outras posições. Fica aqui a dúvida, qual é que vocês acham que é a melhor opção, tendo em conta que o Fariola é muito exigente em termos de os jogadores estarem em pleno, e neste mercado livre é complicado arranjar jogadores com essas características. No entanto, o Fariola também não parece confiar muito nos jogadores da equipa B de sub-19. Ele não confia até em alguns suplentes como o Tomás Pérez. Qual é que vocês acham que vai ser a opção dele no jogo com o Rio Ave, tendo em conta que vem aí o jogo para a Liga Europa e ele pode querer gerir aqui alguns esforços? Se acham que o lateral direito vai continuar a ser o Pablo Rosário? Se concordam comigo que o Zaidu deveria ter uma oportunidade a titular? Se acham que ele vai operar alguma gestão do género de tirar o Borja Sainz e colocar o Rodrigo Moura do lado esquerdo, ou até o próprio William Gomes no lugar de Borja Sainz? Se acham que o Denis Goulart está preparado para ser essa opção alternativa ao Samu, principalmente nos jogos europeus, uma vez que eu acho que o Samu não vai aguentar um ritmo tão alto de tantos jogos sem ser substituído? Já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.